nossa história. Nós somos eternos em Deus, amém? Porque um sangue foi derramado por nós naquela cruz. Teu trono não o separou de nós. Isso é muito lindo, porque o ser humano aqui nesta terra, quando senta em tronos, quando é honrado, quando tem um status, por vezes se esquece dos outros. Mas Jesus deixou a sua glória, veio como homem, morreu como homem, sofreu como homem, depois ele é levado ao céu novamente, se assenta no trono à destra do Pai e continua da mesma forma intercedendo e nos ajudando. Amém? O trono não subiu a cabeça de Cristo. Então, meu querido irmão, o trono, aquilo que Deus tem lhe dado, não pode subir a sua cabeça, não pode subir o seu coração. Esteja seu coração sempre humilde, esperando em Deus, que aí Deus age, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus nos alcança. Ou melhor, nós somos alcançados por Deus. Ou melhor, nós nos tornamos aptos a sermos alcançados por Ele, amém? Porque que Deus nos alcança, amém, meus amados? Agora, se isso vai ter vida em nós, aí depende do meu querer, do meu desejar, da minha determinação, do meu desejo, aí as coisas acontecem, de fato, Deus opera em nossos corações, amém? Tem alguém que nos visita? Eu creio que não, estamos em família. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão. Eu olhei para ela, eu olhei de relance, eu confundi com a Raquel, seja muito bem-vinda, amém? Que a igreja receba uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Raquel, que já deve estar, quantos meses? 8 meses, mês que vem nasce, amém? Seja muito bem-vinda, amém, minha irmã? Deus abençoe ricamente nesta noite, uma grande alegria tê-la aqui em nosso meio. Então abra o seu coração, você igreja, abra o seu coração, coloque a sua vida no altar de Deus. Nós estamos na segunda mensagem sobre os altares do Senhor, e há um altar, no altar é lugar de sacrifício, amém? Altar é lugar onde você coloca a sua vida, seus sonhos, e nós realmente entregamos a nossa metanoia. E 2 Coríntios vai declarar isso, vai transcrever tudo isso. O nosso coração, quando é colocado no altar de Deus, nossos desejos, nossos sonhos são apresentados para Deus. Então apresente para Deus aquilo que você tem sonhado, clamado, pedido a Ele. Deus é bom, amém? Sem mais delongas, quero chamar meu querido decano Marcelo Gama, que estará ministrando a palavra nesta noite. Então abra o seu coração, Deus quer falar conosco, amém? Amém. Vamos aplaudir mais forte, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, que louvores maravilhosos, fui ricamente abençoado. O pastor praticamente já pregou aqui na introdução, já deu alguns spoilers, mas Deus é fiel, amém? Deus quer falar conosco, amém? Abra sua Bíblia rapidamente, em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Amém? À medida que os irmãos forem encontrando, todos encontraram Gênesis? Graças a Deus, né? Versículo 7. Se você puder, fique de pé. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Ele já pode tomar assento. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite? Amém? Deus é bom. Amém? Deus é fiel. Ainda dando continuidade à série de mensagens dos 8 altares de Deus, nós trazemos hoje para você, Deus quer falar contigo sobre um altar muito especial, o altar de Abraão. Eu preguei na última sexta-feira sobre Davi, e toda vez que eu vou pregar algo, sempre vem Davi à minha cabeça, sobre início, processo e resultado. E toda palavra que eu pego, que eu estou pegando para ler, para meditar ou para pregar, sempre tem um início, um processo e um resultado. Muitas vezes o início é visível. O processo normalmente não é visível para os homens. Geralmente, ou com certeza, Deus enxerga o processo que estamos vivendo. O resultado é mais visível, é mais notório.
E nós vamos aprender hoje que com Abraão, parecer para quem foi Abraão. Se eu disser para você quem foi Abraão, nós temos a mente do amigo de Deus, do resultado, daquele homem forte, fiel. Mas o que Abraão passou? O que ele viveu? Como é que foi a vida de Abraão? Por que desse altar? Se nós pegarmos todas as palavras, sempre, todos os personagens, os homens e mulheres de Deus passaram por um processo, geralmente, ou quase sempre, ou na totalidade, o processo é doloroso. O processo é, muitas vezes, longo. O processo, muitas vezes, traz dor, incomoda. Mas todos aqueles homens que, no início, chegaram no processo e passaram pelo processo, foram honrados por Deus. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que alguns têm passado, sim, por esse processo, e todos nós passamos. Talvez você já tenha passado, talvez você ainda vá passar, talvez você esteja no meio do processo. Mas se tem uma palavra que eu quero que você tome posse essa noite. Neste processo, Deus está no meio. E neste processo, que ninguém vê, que ninguém olha, que ninguém sabe, que ninguém dá valor, Deus está vendo, está olhando e está dando valor. Amém? Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 31. Gênesis, capítulo 11, a partir do 31. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Tomou Tera a Abrão e seu filho Ialó, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Versículo 32. Havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Tera, pai de Abrão. A Bíblia não fala por que ele sai de Ur dos Caldeus para essa terra, Canaã, famosa Canaã. A Bíblia fala que Tera teve um objetivo, uma direção de sair de Ur dos Caldeus para Canaã. Ur dos Caldeus é uma cidade muito adiantada, com alta tecnologia, até algo, se você não sabe, foram encontradas escavações na terra de Ur dos Caldeus, e até operações no cérebro eles fizeram. Existem crânios, o historiador Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, relata e mostra fotos de crânios perfurados, que provavelmente depois da operação ainda viveram muitos anos. Era uma terra que se comparada ao Egito da época. Uma terra muito adiantada na medicina, na matemática, existiam escolas muito fortes naquela época. E a família de Abrão toda naquele meio, vivendo em Ur dos Caldeus. Viver em Ur naquela época era uma situação muito boa. Vivia numa grande cidade. Só que a Bíblia não relata que Tera tem o entendimento de sair de Ur dos Caldeus. A Bíblia não relata se ele foi expulso, se aconteceu algo, mas aconteceu alguma coisa. Amém? Aconteceu algo que tirou Tera e sua família, e seus filhos, daquele lugar. E o que me chama a atenção é que ele tem um objetivo muito forte. A Bíblia fala que ele decidiu firmemente a ir para Canaã. Sair da sua cidade, com sua família, e ir para Canaã. Só que acontece algo no meio do caminho, exatamente no meio. Arã fica no meio do destino que seria, que Tera tinha como direção. Então, no versículo 31, no finalzinho, Sarai, sua nora, mulher, seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Aconteceu algo. Em Arã, também era uma terra, assim como Ur dos Caldeus,
também com nível de vida muito alto, conhecida como Caminho das Caravanas. Ali passavam várias caravanas, tinha um comércio muito forte. Talvez Tera, vendo aquele comércio prosperando naquele lugar, os seus sonhos foram se apagando. A decisão dele de ir para Canaã foi se apagando, diminuindo, e ele foi ficando. Ele e sua família. Harã parecia um local confortável. A decisão de ir para Canaã já não era mais tão palpável, já não era tão visível. Ficar em Harã era um local de muito conforto. Mais adiante nós vamos ver na Bíblia que naquele lugar ele prosperou muito. Inclusive Abrão prosperou muito naquele lugar. Só que acontece algo. Todo o destino, toda a direção de Tera em ir para aquele lugar vai caindo por terra. Vai passando os anos, ele vai perdendo os sonhos, vai esquecendo os seus objetivos iniciais, que eram de ir para a terra de Canaã, e ele vai ficando em Harã, e Harã vai ficando num lugar confortável, ele fica. Passa muito tempo, ele acaba morrendo ali mesmo, fica velho e acaba toda a sua vida no local que ele não queria anteriormente. O que eu quero falar para você essa noite? É que muitas vezes nós temos os nossos objetivos, as nossas direções, os nossos entendimentos, o nosso foco, mas com as dificuldades, com os problemas, com o correr da vida, com se acostumar com o local, com a prosperidade, com as bênçãos que recebemos, acabamos esquecendo dos nossos objetivos. Tera foi assim, ficou em Harã, ficou confortável, ficou ali, acabou morrendo naquele lugar. Mas tem algo diferente. Toda essa direção de Tera, eu não vejo Deus falar em nada com Tera, que ele tinha que ir para aquele lugar, que ele tinha que ir ali. Não tinha nenhum objetivo de Deus. Pelo menos a Bíblia não relata isso. Meu irmão, se você tem algo de Deus, se Deus te deu algo, em nome de Jesus vai se cumprir. Existe um louvor que fala assim: enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Muitos contestam, falando, mas pode morrer antes. Não, se for promessa de Deus, e se você for homem e mulher de Deus, vai se cumprir. Mas se você não for, não cumprir, não for obediente, não ouvir a voz de Deus, você morre antes da sua promessa, e aí a culpa é sua. Nesse viajar, nessa morte do patriarca da família, eu fico imaginando como é Abraão. Abraão, no meio daquela situação, tem o pai que morreu naquele lugar, fica sozinho, já era um homem feito, mas está sozinho, estava praticamente como líder daquela família, e também se conforta em ficar em Harã, porque não havia nada que indicasse ele que a terra prometida seria Canaã. Afinal, a decisão foi de Tera. Abraão estava muito bem no seu lugar, confortável, aonde o seu pai natural o trouxe, onde seu pai morreu, onde seu pai fez uma família, onde seu pai tinha amigos, onde ele tinha uma família, um emprego, uma situação financeira razoável, muito boa, para ser mais específico. Mas acontece algo que aconteceu comigo, acontece com você, e nesse momento, com todos aqui já aconteceu. Deus chama. Deus te chama. Deus te chamou. E quando Deus chama, qual é a sua reação? Capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrar. Forte isso. Porque Deus fala com Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, tem uma terra que eu vou te mostrar. Só que no meio que Abraão vivia, era um meio onde se cultuava vários deuses.
Como Abraão podia saber que aquela voz era a voz do Senhor? Com tantos deuses que eles cultuavam, seu pai fazia imagens. Com certeza servia a outros deuses. Sua família também, provavelmente Abrão também. Mas do nada, depois da morte de seu pai, ele escuta uma voz: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu fico querendo entender. Eu sei que ele obedeceu. Mas como é que ele identificou que aquela era a voz de Deus? Irmão, se entrar alguém aqui, um irmão de revelação, muitas vezes ele vai falar algo para você, e você vai tomar aquilo como certeza absoluta no seu coração. Aí eu te pergunto, será? Será que aquilo é verdade? Você às vezes se pergunta, porque se for uma bênção, você vai tomar posse. Mas se for algo negativo, você vai falar, esse profeta não é de Deus, não. Mas quando nós temos certeza que Deus fala conosco, não há dúvida. Porque Deus não é Deus de confusão. Mas mesmo assim, eu fico imaginando a fé de Abraão. Falar em fé e falar em Abraão parece meio redundância, né? Parece que eles praticamente são uma coisa só. Mas você imagina, Deus fala para você, sai da tua terra, agora, atualmente, você está em casa, pagando seu aluguel, ou morando numa casa própria. Aline, sai da tua terra, larga a tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai. Pensa bem. Vai. Será que é Deus mesmo? Agora que eu acabei de pagar meu aluguel, tem mais de um mês para morar, Deus me tira desse lugar. Deus está me abençoando aqui. E olha, sair de um lugar que era ruim, é Deus falando comigo. Porque nos nossos jargões, se Deus me tirou, vai me dar algo melhor. Mas Deus estava tirando Abraão de um lugar que era muito bom, que ele prosperava para mostrar uma terra que ninguém sabe nem o nome ainda. E para ele largar tudo. Você está disposto a largar tudo por Deus? Com certeza você levanta sua mão e sim, mas não é bem assim. Eu quero que hoje, se você se coloque, eu estou sendo repetitivo, eu sempre falo isso nas minhas pregações, mas se coloque no lugar de Abraão. Olha, larga tudo. Larga tudo que você tem, eu vou te mostrar algo. O que me chama mais atenção é a certeza de Abraão. Que ele não questiona. E como a Bíblia não fala, eu fico pensando também na mulher de Abraão. Porque Deus falou, se é a minha esposa, Deus falou comigo para a gente sair de casa. Para onde? Não sei. Isso Deus falou com você, comigo não confirmou. Mas a mulher de Abraão confia em Abraão. Confia no homem que ela tem dentro de casa. Tem certeza naquilo que o homem falou. Pelo menos a Bíblia não relata que ela murmurou, pode até ter murmurado. Mas no fim, ela foi. E Abraão começa a sair, olha só, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, se tu uma... Agora ficou melhor. Porque Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Olha, mesmo assim, eu começarei a questionar Deus. Como de mim vai sair uma grande nação? Como que vai engrandecer meu nome? Como é que eu posso ter tanta certeza nesse Deus? Aí nós vemos que esse relacionamento de Abraão com Deus é um relacionamento totalmente espiritual. Não há questionamento. Abraão só escuta, entende, toma aquilo no seu coração e tem uma certeza absoluta que Deus vai abençoá-lo. Ele larga tudo. Meu irmão, às vezes para a gente largar um jogo de futebol é difícil. Estou falando na televisão, mais tarde pode jogar. Mas tem coisas que nos prendem e não nos deixam sair daquilo que é propósito de Deus. Quantas coisas te impedem se a chegar no mais profundo de Deus?
Ali eu via um povo, uma família que era totalmente abençoada na sua vida financeira. Que para os olhos humanos não faltava nada. Até me chama a atenção algum dos nossos jargões também. Olha, aquilo ali, para ser crente, só falta Jesus. Meu irmão, então falta tudo. Exatamente tudo. Não tem nada de crente. Jesus é a nossa direção. Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade, o caminho é a vida. Ele é tudo. E Abraão entende aquele tudo e vai. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora eu começo a gostar. Porque através de Abraão, através das bênçãos que Abraão recebe, eu e você somos abençoados. Porque a Bíblia fala que todas as famílias da terra são abençoadas em ti, em Abraão. Essa atitude de fé, ainda não respondeu. Faz que nós hoje cheguemos a Cristo, sabendo que nós de antemão somos abençoados. Porque é uma promessa. E essa promessa hoje não é mais só para Abraão. Essa promessa é para mim, para você, para todos nós. Fale para o seu irmão que está falando, você é abençoado. Ai daquele que falar mal de você, ai daquele que te amaldiçoar. Amém? Muitas vezes nós temos medo, está falando isso, cuidado com as palavras. Olha, crente tem que ter cuidado com as suas palavras, a palavra dos outros. Meu irmão, não vai nos atingir. Crente não pode ter medo de macumba. Olho grande, misericórdia. Isso é coisa para quem não é crente. Nós somos abençoados. A Bíblia fala, ai daquele que nos amaldiçoar. Muitas vezes eu vejo situações que falam assim, olha, cuidado, ele faz o trabalho. Meu irmão, ele que tinha que estar tendo cuidado comigo. Porque ele não sabe com quem ele está mexendo. Não é comigo não, é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz isso. Então você tem que ter segurança que hoje você anda de pé, de cabeça erguida, porque Deus está conosco, porque somos abençoados nele, porque há uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, há uma promessa, amém? Só que isso não é uma frase dita, isso é real. Eu converso com várias pessoas aqui. Muitos passando dificuldade, muitos passando por problemas financeiros, outros problemas, mas a gente fala, eu pergunto, te faltou algo? Nada. É unânime. Deus não nos deixa faltar nada. Pode apertar de um lado, apertar do outro, mas a nossa sobrevivência, Deus não deixa passar. Deus nos guarda. Amém? Tenha cuidado com o que você fala. De quem nós falamos, com quem nós falamos, porque Deus nos guarda, só que nós mesmos podemos nos amaldiçoar. Temos que confiar em Deus, amém? Você crê que Deus guarda a tua casa? Guarda a tua família? Eu creio porque está escrito, em ti todas serão benditas, amém? Porque está escrito, todas as famílias são benditas. Em Abraão. Versículo 4, agora sim. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão não questiona. Ele vai. Vai errando também, porque não era um homem perfeito, ele leva Ló. Deus mandou ele sair da sua parentela e ele leva Ló. Mas isso é outra pregação. Interessante que ele vai, segue, obediente. Em que nós estamos falhando com Deus? Sei que estamos buscando um objetivo que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Mas sabemos também que quando não há obediência, as bênçãos de Deus não nos atinge. Quando há pecado, há uma separação entre o homem e Deus. Deus quer nos salvar. Deus quer cuidar de nós.
Só que nós não podemos nos separar de Deus. E eu vejo que todos os homens de Deus buscaram a obediência em primeiro lugar. Não procuraram, acima de tudo, fazer grandes sacrifícios. Não buscaram o seu eu, mas buscaram a obediência. Samuel fala para Saul, obedecer é melhor que... Abraão é conhecido como amigo de Deus, fiel a Deus. Quando nós temos um amigo fiel, que nos guarda, nós temos que ser fiéis também. Abraão começa o seu relacionamento com Deus sem muito falar, mas muito em obedecer. Você quer ter um relacionamento mais profundo com Cristo? Eu quero ver Cristo, eu quero falar com Jesus, eu quero falar com Deus, eu quero ouvir anjos falando, eu quero ter visões. A primeira coisa que Deus quer de você, obediência. Relacionamento com Deus baseia-se principalmente em obediência. Obedece, que Deus vai ficar mais íntimo de você. Aceita as palavras de Deus, aceita suas decisões, que você vai ser íntimo de Deus. Deus ama a obediência. Eu vejo que ele era um amigo de Deus, era fiel, homem cheio de fé, mas diante de tudo isso, ele era obediente. Nós temos uma tendência natural em desobedecer o Senhor. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus dá a direção, nós estamos bem naquela direção, quando de repente no primeiro vento saímos, tentamos fazer com o nosso próprio braço. Seja no ministério, seja no trabalho, seja no relacionamento com a família. Deus tem falado. Deus tem falado com o seu povo, mas seu povo muitas vezes não obedece. O que eu vejo, uma característica muito forte em Abraão, que nos faz refletir, é que ele era um homem obediente. Abraão edifica 4 altares. Hoje nós vamos falar sobre esse primeiro. Mas ele fez 4 altares para o Senhor. Todos esses altares que ele edificou tinham um sinal. Mas todos eles passaram pela obediência. Talvez o mais marcante, o altar que ele fez. Isso é outra pregação. Amém? Versículo 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a seu filho Ló, e seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Falando assim, parece muito rápido, né? Parece que é uma esquina, foi na Tijuca, Vila Isabel, Andaraí. Muito longo o caminho. E essa trajetória se chama crescente fértil. Até chegar de Ur dos Caldeus, até chegar a Canaã. E quando ele chega, com aquela sua família toda, parece que acabou. Mas isso tudo é somente o chamado. Deus desloca aquele homem do seu lugar de conforto e coloca no lugar que ele quer. Deus faz assim conosco também. Ele tira, ele coloca, ele muda de lugar. Mas o interessante, o perfeito, é estar na vontade de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você estivesse em outro lugar e hoje está aqui. E você tenha pensado, não, aqui é mais perto da minha casa. Aqui é o melhor local. Se você procurou uma igreja mais perto da sua casa, você está errado. Porque aonde Deus leva Abraão não era um lugar perto. Não era um lugar tranquilo, nós vamos ver daqui a pouquinho. Não era um lugar, talvez, que Abraão quisesse ficar. Mas era o local que Deus mandou. Você tem que estar no lugar onde Deus te ordenou. Onde Ele te colocou, e mais, onde Ele só tira. Talvez você tenha entrado aqui sem saber por quê.
sem saber o seu objetivo. Mas dentro de ti há uma certeza, Deus me colocou aqui. Dentro de mim há uma certeza, Deus me colocou neste lugar. Deus me colocou exatamente aqui. E isso é uma certeza que eu tenho no meu coração. E essa certeza só vem de Deus. Não importa para onde você vá. Não importa que meios Deus fará para você ser deslocado ou não, ou continuar. O importante é que você tenha certeza que você está onde Deus o colocou. Muitas vezes pedimos algo, pedimos para crescer ministerialmente. Olha, eu quero dirigir uma igreja. Deus falou comigo que eu vou dirigir uma igreja. Mas se Deus falou para você ficar, fique. Porque se com a sua própria força você quiser fazer algo que ainda não é o tempo de Deus, com certeza não vai prosperar. O próprio Senhor Jesus, ele chegou nessa terra na plenitude dos tempos. Então, se Deus já falou contigo sobre algo na sua vida ministerial, na sua vida familiar, no seu trabalho, deixa Deus ser o direcionamento da sua vida. Deixa Ele ser o norte da sua vida. Deixa Ele confirmar no seu coração. Não saia de qualquer maneira e não entre de qualquer maneira. Porque tudo que Deus faz é perfeito, por mais que a gente não entenda. Eu sempre conto uma história que quando estávamos fazendo a escola de líderes, tinha um homem que dentro do nosso meio foi escolhido entre outros para fazer a escola de líderes. E as aulas seriam quartas e, se eu não me engano, sábado. E pela fé, como Abraão, todos se inscreveram, pela fé. Aí eu falei com esse meu irmão, e aí, me inscrevi. Eu não sei como vai ser, porque eu trabalho sábado. Mas eu me inscrevi. Muita fé, não é? Porque não poderia ficar faltando trabalho e nem a escola de líderes. Então, Deus operou de uma maneira sobrenatural no dia seguinte. Ele chegou para mim, Marcelo, vou conseguir assistir às aulas aos sábados. Glória a Deus, que bom, graças a Deus. O que houve? Fui demitido. A princípio, como eu vou fazer a vontade de Deus se eu sou demitido no dia seguinte? Deus mandou eu assumir aquilo. E no mesmo instante eu sou demitido. Que se Deus é esse? É o Deus perfeito que deu um emprego logo depois muito melhor, com salário muito mais alto e sem trabalhar os sábados. Mas sem fé seria impossível cumprir. Sem fé é impossível cumprir o chamado de Deus. Sem fé você não vai aprender o instrumento. Sem fé você não vai pregar. Sem fé você não vai estar sentado ouvindo a palavra durante 1h30 sem dormir. Meu irmão, tudo que fizer para Deus, faça com fé. Eu vi o tímido falar para o público. Impossível! Mas Deus faz. Eu fiz aquele que não tinha jeito para cantar, daqui a pouco a voz de sendo transformada, e Deus colocando, capacitando, e ele louvando a Deus de uma maneira maravilhosa, e salvando várias vidas, sendo usado por Deus. Meu irmão, a Bíblia fala que quando estamos fracos, fortes nós estamos. Talvez você tenha entrado aqui fraco, abatido, cansado e até doente. Mas em nome de Jesus, se nós tivermos fé, Deus transforma qualquer situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus transforma. Deus está transformando a vida de Abraão. Versículo 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém, ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Versículo 6, amém? Ele chega com a sua família. Atravessa Siquém, no carvalho de Moré, e os cananeus habitavam nessa terra. Meu irmão, se Deus te deu algo, não está isento de lutas. Havia cananeus naquele lugar. Na terra prometida tinha problema.
Se Deus tem algo, não está isento de problemas. Não está isento de dificuldades. Não está isento de obstáculos. Não está isento de muralhas, como foi louvado aqui. Mas em nome de Jesus, não há muralha, não há exército, não há impedimento para as promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas. Se você crê nisso, com fé, talvez você ainda esteja vendo muitos cananeus, muitos problemas naquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas em nome de Jesus, se colocou nas suas mãos, não tire as mãos disso aí. Amém? Nós estamos encerrando. Eu queria chamar os irmãos do louvor. Se você puder ficar de pé. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Quando Deus se manifesta a Abraão, ele edifica um altar. Altar normalmente era feito de pedras, havia um sacrifício. Altar é lugar de sacrifício e de aliança. Deus se manifesta a Abraão. E ele imediatamente, Abraão se oferece como sacrifício vivo, faz o sacrifício e se derrama na presença do Senhor. Meu irmão, hoje, você, eu, cada um de nós, somos altar de Deus. Hoje, o nosso sacrifício é sacrifício de louvor, de adoração. Hoje, a nossa representação de altar é a cruz, onde houve o sacrifício perfeito, onde hoje nós podemos nos achegar, onde eu posso entrar direto para falar com Deus, onde Deus fala comigo, onde Deus me vê, onde ninguém vê. Com certeza aquele altar para Abraão era um altar das promessas. As promessas de Deus não morreram na sua vida. As promessas de Deus não morreram na minha vida. Não morreram nas nossas vidas. Elas estão de pé. Ali começa a caminhada de Abraão e de fé em fé. De luta em luta. De glória em glória. Ele vai vencendo um por um os desafios. Até chegar ao Pai de multidões. Você pode ser pai de multidões também. Quantas pessoas se achegam até a ti? Sem que você precise pregar no altar, não precisa um microfone. Quantas pessoas foram edificadas pela sua vida? Quantas palavras? Talvez o homem e a mulher não te vejam, mas Deus viu cada conselho, cada direção. Faça da tua vida esse altar. Continue com esse altar edificado perante o Senhor Jesus. Não importa que venham os problemas, as dificuldades. Deus é conosco. Amém? Vamos louvar a Deus. Se tudo está difícil, a multidão já se cansou. Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela me fez perder a fé. Ainda na guerra, feliz é por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.
vence o mal, não morrerei, enquanto as promessas não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala assim para Abraão: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Deus quer te ver prosperar nessa terra. Deus quer te ver grande. Deus quer te fazer pai de multidões. Se achegue a Deus, Ele se achegará a ti. As promessas de Deus não foram interrompidas. Por mais que pareça morto, não está morto. Ressuscita como Deus ressuscitou Lázaro. Senhor, vem sobre teu povo. Guarda o teu povo. Senhor, fortalece em nome de Jesus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Não vou chamar ninguém à frente aqui, porque todos nós temos promessas. Alguns das promessas estão mais distantes. Alguns das promessas já estiveram tão distantes que quase foram esquecidas, mas nos 45 do segundo tempo Deus ressuscita. Em nome de Jesus, eu creio nas promessas que Deus tem para a minha vida, assim como eu creio que Ele tem para a sua vida. O que Deus te prometeu não está esquecido, não está morto. E Deus não vai ressuscitar algo que está morto. Deus não vai ressuscitar nada. Deus somente vai trazer à sua memória aquilo que Ele já falou contigo. Porque em Deus, nenhuma promessa cai por terra. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque as tuas promessas são vivas em nosso coração. Senhor, nós te agradecemos porque já tomamos posse das bênçãos espirituais sobre nós. Pela tua cobertura, Senhor, pelo teu amparo, Pai. Oferecemos hoje o nosso altar, que somos nós mesmos, Senhor. Pai, oferecemos agora sacrifício de louvor a Ti, sacrifício de agradecimento. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos pelo sacrifício do Seu Filho na cruz, que nos redimiu, que nos lavou e que hoje nos torna amigos Teus. Senhor, que possamos ser como Abraão. Dai-nos olhos de Abraão, olhos acima do sobrenatural, olhos que veem no espiritual, olhos transformados, obedientes e cheios de fé. Senhor, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, amém.